Por que Seu Jorge, um ator negro, se Marighella era moreno, não era negro, como Seu Jorge? Marighella não era negro como Seu Jorge, mas era negro. Marighella era filho de uma negra. Marighella é neto de escravos sudaneses. Os avós de Marighella eram escravizados africanos trazidos do Sudão, alçás, muçulmanos. Esses escravos, Juca, esses pretos que vieram dessa região específica da África, foram trazidos sobretudo para a Bahia. Eram chamados de malês, que vem do Yorubá, Imalê, e foi abreviado na Bahia como Malê, que eram africanos muçulmanos alfabetizados, que tinham noções de matemática intelectualmente superiores a aos senhores de engenho, que eram seus senhores, né, que eram seus patrões em Salvador, e foram esses africanos que causaram as revoltas mais poderosas de escravizados no Brasil. Esses africanos muçulmanos, né? A revolta dos malês sendo a maior de todas, né, que aconteceu em Salvador. Desconectar essa herança ancestral da luta de Marighella por justiça social, por liberdade, contra o racismo, contra toda a sorte de injustiças contra as quais... Mas Marighella foi criado na Baixa do Sapateiro, em Salvador, uma região habitada por pretos e pobres. Desconectar essa ancestralidade de Marighella é um desserviço à luta do povo preto no Brasil. A mãe de Marighella nasceu em maio de 1888. Foi o dia que essa mulher nasceu. Ela dizia que maio de 1888 é o mês e o ano em que o último país do mundo ocidental aboliu a escravidão, o Brasil. Essa mulher nasceu nesse mês. E ela dizia em casa, para as crianças, assim, ela dizia assim: eu escapei da escravidão, mas não escapei, mas continuo sendo escrava dessas crianças dessa casa. As vizinhas dessa mulher, isso tem lá no livro de Mário, elas diziam que, porque Marighella era filho de um italiano, branco, com essa mulher preta. As vizinhas dela diziam que ela tinha uma barriga suja, porque os filhos dela, apesar dela ser casada com um homem branco, os filhos dela nasciam todos mulatos, pretos, escuros, né? Marighella sofreu injúria racial, Juca, na vida dele. Marighella, quando era deputado federal, interrompeu um deputado dessas oligarquias aí, não me lembro mais qual, acho que chamava Altamiro, não sei das contas, interrompeu o discurso desse cara na Câmara de Deputados, e o cara, muito chateado com Marighella, disse assim: eu não admito que Vossa Excelência, um sujeito de cor, interrompa o meu discurso aqui nessa sessão. O pai de Clara Schaff, que foi a companheira de Marighella, que era um judeu, dizia para Clara: eu não admito que você se case com um homem que é vermelho, goi e preto. O codinome de Marighella principal na luta armada era Preto. Ou seja, tirar todos os ataques que o filme sofreu com a escolha de Seu Jorge para fazer Marighella, para mim, são ataques que só reforçam o racismo estrutural desse país. Porque o que eu fiz porque minha primeira opção para Marighella era o Mano Brown, que de fato é um preto que tem uma cor de pele parecida com a de Marighella. Brown é um preto de uma mulher preta com um homem branco. Mas quando Brown saiu, eu precisei de um novo ator. Na época eu precisava de um homem negro. Eu não ia repetir a síndrome de escravo Isaura do audiovisual brasileiro, que historicamente embranquece todos os personagens do nosso cinema e da nossa história. Então, quando eu escolho o Seu Jorge, que de fato tem a cor de pele mais escura do que a de Mano Brown e do que a de Marighella, quando eu empreteço Marighella no meu filme, eu vou no caminho inverso à história do audiovisual brasileiro, e com isso eu termino fazendo um depoimento, reafirmando a negritude de Marighella, para que todo negro brasileiro olhe para esse cara, por quem eu tenho muita admiração, e diga: esse cara que lutou por democracia, por justiça social, ao lado dos trabalhadores, que entregou a sua vida por uma causa importante, era um homem negro.